Para abordar a situação política em Angola, é agora meu convidado Jorge Carlos Fonseca, chefe da missão de observação da CPLP às eleições angolanas. Boa tarde, seja bem-vindo. Pode afirmar que foram umas eleições livres e realizadas em liberdade? Olha, muito boa tarde. Essa expressão habitual nas avaliações que, historicamente, as missões de observação eleitoral fazem, de serem livres, justos e transparentes, não consta da declaração preliminar da missão de observação eleitoral da CPLP, que eu tive o privilégio e a honra de presidir. Isto porque nós, do pouco tempo que lá estivemos, pudemos ainda observar os dias da campanha eleitoral, acompanhamos o processo de votação, concretamente o processo de votação. Estivemos em cerca de 500 mesas de 173 assembleias de votos, em Luanda, Benga, Kwanza do Norte e Kwanza Sul. O processo de votação correu com pequenas falhas, mas correu essencialmente bem. Portanto, em segurança, os partidos políticos com os seus delegados presentes, não havia coação visível ao eleitor, não havia presença de forças de segurança fora dos locais e da distância devidos. E nós pudemos assistir, nessas províncias, inclusivamente a contagem dos votos tirados das urnas e feita a sua distribuição pelas forças concorrentes. Portanto, até ali, com pequenas falhas, alguns atrasos na abertura, mas, evidentemente, que aspectos que nos chamaram a atenção e que foram referidos ali pelo deputado Porfírio, também que trabalhou comigo nessa missão. Por exemplo, os delegados não têm acesso às listas eleitorais. Houve atrasos na divulgação dos cadernos eleitorais. As listas continham reconhecidamente muitos mortos, portanto, milhões de mortos. Segundo o Ministro da Administração Territorial, 2.700.000 pessoas falecidas nos cadernos. Mas na nossa declaração final, aliás, contrariamente ao que eu li e ouvi em alguns comentadores, mesmo na imprensa portuguesa, nós chamamos a atenção para aspectos que têm que ser melhorados, que têm a ver com o registro eleitoral oficioso, com a divulgação dos cadernos eleitorais, com o acesso à comunicação igual à comunicação social, mas também nós registamos que houve queixas, denúncias, insatisfações que foram assinaladas por forças da oposição, nomeadamente da UNITA, e, portanto, nós exortamos a que haja possibilidade da apresentação destas queixas, que se possa fazer o confronto entre a verdade dos resultados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral e a verdade que é, por exemplo, avançada pela UNITA, de que pela contagem dos votos das diferentes atas de síntese, que teriam mais mandatos e teriam mais votos. Portanto, a missão de observação da CPLP não deveria prolongar o seu tempo em Angola e não deixar o país, creio que ontem? Sim, depois dos últimos episódios que temos conhecimento e que são públicos. É uma realidade, uma boa observação. Eu mesmo, eu sou um antigo chefe de Estado de Cabo Verde e, portanto, fui convidado para esta missão com estes limites. A CPLP tem limites. Nós também chegámos, eu cheguei dia 19, portanto, ainda apanhei um pouco da campanha eleitoral. Pude assistir a 3 comícios da UNITA, do MPLA e da Casa. Pude dialogar com o Presidente João Lourenço, com o líder da UNITA e com várias outras forças políticas. Acompanhamos o processo de votação. Neste momento há uma situação de dissenso em relação à contagem dos votos definitivos. Porque os resultados finais ainda não são conhecidos. Seria bom, seria importante que a CPLP, como outras organizações, por exemplo, a SADC, a Organização da África Austral, vai permanecer em Angola, creio que até 9 de setembro. E tem missões que acompanham a implementação do pós-eleições. Então, o trabalho desta missão acaba por ficar incompleto? Naturalmente. Agora, eu vou estar com o secretário executivo da CPLP amanhã,
antes de regressar a Cabo Verde. Eu, minha opinião, eu vou sugerir, não sendo chefe de Estado hoje em dia, sugerir que a CPLP faça os possíveis para poder fazer um acompanhamento do pós-eleições. Levarei essa indicação, essa sugestão ao Secretário Executivo, que contactará, digamos, as FIAs dos Estados-membros e ver o que é possível fazer-se. Há organizações como a SADC, a União Africana, que vão fazer o acompanhamento pós-eleições. O que é importante porque não há resultados definitivos e é importante para o aprimoramento e aprofundamento do processo de construção da democracia do Estado de Direito de Angola que essas queixas, essas dúvidas, estas denúncias sejam esclarecidas e os resultados definitivos sejam aceitos consensualmente. O que é incompreensível é a CPLP não se manter em Angola neste período, não é? Dos resultados até aos resultados finais. A missão estava prevista apesar para terminar, dos limites de que estava fala, a terminar para 27. Eu irei fazer o meu relatório. A CPLP, os órgãos próprios, decidirão se é possível, com os meios e os recursos que a CPLP tem e que são parcos, fazer os possíveis para fazer esse acompanhamento. Espera que os resultados traduzam a vontade dos cidadãos, dos eleitores? Digamos, nós auguramos, desejamos e esperamos que sim. E por isso que nós dizemos na nossa declaração preliminar, foi feita no dia 26, logo a seguir às eleições, que tudo deve ser feito para que essas dúvidas, essa versão diferente da Comissão Nacional Eleitoral e da UNITA, nomeadamente, e de outras forças políticas, isso seja resolvido a contento, digamos, da estabilidade e da condição de condições para o aprofundamento do processo de construção da democracia do Estado de Direito em Angola. Esse documento enumera uma série de observações, mas também recomendações? Sim, nós concretamente... Qual é o valor que essas recomendações têm depois podem ter na prática? Eu, digamos, a minha tarefa, a minha missão foi subscrever este comunicado que eu discuti com os 28 observadores de tendências políticas diferentes, de partidos políticos diferentes de Portugal, de Timor-Leste, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné Equatorial, do Brasil. Conseguimos consensualizar este texto e fazemos recomendações, por exemplo, questões que têm a ver com o acesso dos candidatos aos órgãos públicos de comunicação social, que não é igual, a questão da divulgação dos cadernos eleitorais, os delegados tenham acesso às listas, o problema dos mortos nos cadernos eleitorais e, sobretudo, também mecanismos que sejam aceitos por todos de resolução dos diferentes eleitorais. Nós não fomos tão longe como, por exemplo, a União Africana ou a SADC, que até fizeram considerações, por exemplo, sobre a necessidade de alterar a composição da Comissão Nacional Eleitoral ou a própria composição do Tribunal Constitucional. Jorge Carlos Fonseca, quero agradecer muito por ter estado connosco neste Foi um prazer. E continuação de uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado.